palavra é o que ensina, raio de sol que ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar o teu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Na cadeira do meio. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo diário. Todos bem? Tudo bem, Jair. Boa noite. Boa noite. Vamos começar? A gente vai começar com um minuto de sabedoria. Quem vai fazer a leitura da nossa amiga Sânia. Olá, boa noite a todos. Bom, vamos ler a mensagem 133. Não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mau e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando ela é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Obrigado, Sandra, pela leitura. E vamos para o momento de prece. Eu vou pedir à nossa amiga Sônia Paulini para fazer a nossa prece. Pode ser, amiga? Boa noite, seja bem-vinda. Pode sim, boa noite a todos. Então, vamos agradecer por essa oportunidade, serenando nosso coração, nos preparando para esse estudo, para essa palavra que já iniciou com esse minuto de sabedoria, levando a gente à reflexão. Então, que assim, Senhor,
possa usar a todos os companheiros que participarão desse culto hoje, para que fale diretamente ao nosso coração, para que a gente possa, através de sementinha em sementinha, construirmos dentro de nós um ser melhor. E assim, Senhor, desde já te agradeço, ser conosco hoje, agora e sempre, e assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Sônia, pela prece. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, e 4, 13 ao 6, que será lido e comentado pelo nosso amigo Alex Pessini. Boa noite, Pessini. Boa noite, meu amigo Jair, todos meus queridos amigos presentes, amigos e amigas presentes. Tudo bem com vocês? Ótimo. A célebre frase pergunta: me ouvem bem? Então vamos compartilhar nossa tela para a gente. Grande Mário, adorei aquela mensagem do amigo, Mário. Gostei, show de bola. Vamos compartilhar aqui nossa tela para a gente iniciar aí as nossas reflexões. Muito bem. Então, está aparecendo aí para vocês. Então, a gente vamos ler aí o parágrafo, né? Do terceiro ao sexto parágrafo do item 4. Então, ele inicia assim, né? Esse parágrafo. Sim, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Ele faz uma exclamação. Ele está fazendo um complemento ao parágrafo anterior, que tratou sobre o sacrifício dos nossos hábitos, dos nossos trabalhos, das nossas ocupações fúteis, vamos dizer assim, para propagar o amor de Deus. Né? Então, quando ele fala ide e pregar, então ele está tratando do sacrifício, né, desses hábitos. E aí ele complementa, então, com esse início do parágrafo, né? Sim, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Iniquidade aqui é coisa contrária à moral e à religião, tá? Coisa contrária à moral e à religião. Então, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide. Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Complementando aqui ainda o terceiro parágrafo. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, meus amigos, a missão dos espíritas, né, aplicado a nossa reflexão, ela é importante pra caramba, né? E olha como ela pesa nos nossos ombros. Então, eu separei aqui uma passagenzinha desse texto, né? Partir em cruzada contra a injustiça. Então, é o que Jesus quer que nós façamos, né? Que nós saiamos da nossa inércia e partirmos, né? Em cruzada contra a injustiça. Nem sempre a gente pode fazer isso nos dias atuais, mas não ficar parado, né? Ou não ser omisso. Eu acho que a doutrina pede isso para nós, né? Que nós façamos a nossa parte, que nós possamos fazer essa parte de alguma forma, né? Partir contra a cruzada. E aí ele complementa ainda, né? Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Então, o que cabe a nós aqui nessa frase, né? Nesse pedaço que eu marquei? De nós mostrarmos, né, de nós nos esclarecermos primeiro e levarmos ou tentarmos levar o esclarecimento. Isso, graças a Deus, nós fazemos com os nossos cultos, com as nossas palestras, né, com os nossos estudos,
que abrimos para reflexão, que abrimos para qualquer um, aquele que quiser chegar e entrar e assistir, ele é bem-vindo. Então, de uma certa forma, nós contribuímos para acabar com esse culto do bezerro de ouro, né? Que Kardec traz para nós, que a cada dia mais se alastra. Em que função que ele fala cada dia se alastra? Se a gente olhar hoje, em pleno 27 de março, né, com todas as orientações do recolhimento, né, do feriadão, e as praias estão cheias, e as pessoas estão fazendo festa, então, pessoas de idade sendo retiradas da praia, de idade, porque eu digo assim, eu entendo que já deveria ter uma reflexão maior. Então, as pessoas ainda se confundem, as pessoas ainda pregam outras vivências, né, que não a do Evangelho. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Olha só. Então, o que é que falta a nós? Melhorar o nosso linguajar, o nosso estudo, né, a nossa palavra, para que a gente possa literalmente levar, né, falar como nenhum orador fala, ou seja, alcançar os corações, falar da vivência do dia a dia. Essa é a minha interpretação, tá? Falar de amor, né, de caridade, trazendo os exemplos para o nosso dia a dia. No quarto parágrafo, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então, nesse parágrafo, coloca aí imoladoras de respeito ao sacrifício, tá? Então, o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras, né, do sacrifício, ok? Então, nós marcamos aqui essa parte, olha, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Aí vem aquela pergunta, por que você se importa com a emboscada se você está protegido por Deus? Se você sai de casa, faz a sua prece e entrega a sua vida a Deus, a Jesus, por que você se importa com as emboscadas? É lógico que você não vai entrar ali onde está um tiroteio, onde está acontecendo uma barbárie, você não vai entrar de cara, né? Vigiai e orai. Mas essas emboscadas, como ele coloca aqui, né, que são essas maldades do mundo, elas não podem nos prender. Nós temos que ter fé e continuar. E ir com a fé em Deus, literalmente, né? Falamos muito de fé essa semana aí nos estudos, né? Várias vezes, capítulo. Então, literalmente, é ter fé e ir. Porque aí no texto, olha, o pastor saberá defender as suas ovelhas. Mas para ele defender as suas ovelhas, meus queridos amigos, isso aqui que a gente cansa de falar, né? Todos nós sabemos. Você tem que estar em sintonia com a espiritualidade amiga. Porque você não estiver em sintonia, literalmente a espiritualidade se afasta. Isso está escrito na doutrina. Porque você não está escutando, então ele se afasta até a hora que você permita, né? Para que os bons espíritos, ou o que nós chamamos de os anjos guardiões, né? Possam nos aproximar de novo e nós ouvirmos as suas intuições. Então, o pastor saberá defender suas ovelhas, ele nos defende, nós é que nos afastamos dessa defesa. No parágrafo 5º, ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E aí nós marcamos essa passagem, olha, ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Então, nós temos que nos fazer grandes diante de Deus, porque o Evangelho nos diz que somos co-criadores, e muitas das vezes nós nos afastamos dessa obrigação, vamos dizer assim, e muitas das vezes nós nos rebaixamos às coisas do mundo, quando nós temos que dar importância às coisas de Deus, né? Então, isso é se tornar grande diante de Deus, se tornar literalmente o trabalhador da última hora, né? Aquele que vem agregar, aquele que vem trazer compaixão. Isso
precisamos treinar bastante, né? Porque ainda estamos muito longe disso. Ou como diz a nossa querida tia Leila, já estamos chegando, já estamos melhor do que éramos ontem. Isso ela fala sempre, né? Estamos caminhando, estamos caminhando. E aí, olha, credes sem fazer de questão de ver. Nós somos assim, espíritas. Nós somos assim. Quantas vezes nós vamos à casa espírita e nós queremos ver as manifestações, literalmente olhar nos olhos daqueles que estão recebendo a espiritualidade amiga para ver se é verdade? Quantas vezes? Quantas vezes? Quanto nós escutamos, né? E quantas vezes nós somos, digamos assim, quebrados nessa nossa incredulidade, quando literalmente recebemos mensagens de amor, né, mensagem de compaixão, naquilo que precisamos, naquilo que só nós sabemos. E aí nós escutamos, né? É Tomé, né? Só acredita vendo, olha aí. Então, crede sem fazer de questão de ver, por acreditar, por ter fé, literalmente, né? O Espírito de Deus vos conduz. Nós precisamos deixar que Ele nos conduza, né? O Espírito de Deus vos conduz. Então, meus amigos, passamos agora para o último parágrafo, que é o parágrafo 6º, né? Deixa eu trocar para vocês. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé, Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então, Kardec faz essa por analogia aí, né? A cerração vai se dissipando. Então, o trecho que eu separei, olha, marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Porque se nós não tivermos a fé necessária, a gente não caminha, né, meus amigos? A gente não sai de casa. Se a gente não acreditar, a gente não sai de casa. A gente não faz nada, apesar de que não temos que sair mesmo, neste momento, né? Neste momento. Mas essa fé que Jesus nos pede, né? É para contribuir com a obra dele, para contribuir com essa obra maravilhosa de Deus, de Jesus, toda a espiritualidade amiga, que nos coloca, né? Esse mundo, esse planeta maravilhoso, para nós aqui cumprirmos a nossa missão nessa encarnação. E detalhe, né? Todos nós aqui, cada um de nós, combinamos de vir, combinamos de passar por isso tudo. Difícil, né? Tem hora que a gente não acredita, né? Não acredito que eu pedi isso. Será que eu pedi? Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ter a palavra. A gente precisa ter o amor na palavra. A gente precisa ter o conhecimento da palavra. A gente precisa ter os nossos atos, né, condizentes com a nossa palavra, com aquilo que a gente faz. E muitas das vezes a gente ainda não consegue fazer isso, né? É difícil, né? O mundo material ainda tem um apelo muito grande, né? Então, meus amigos, eu penso que estamos caminhando para chegar lá, tá? Estamos caminhando. E aqui finalizamos, então, 21h14 com o nosso slide final, pontualidade britânica, devolvendo a palavra ao meu amigo Jairo. Muito bom, Alex. Eu gostei do teu rostinho de o tempo está terminando. Você toda hora fica olhando lá pro relógio. Aprendeu com a Adriana. A Adriana ensinou direitinho. Direitinho, aprendi direitinho. Isso aí. Obrigado pelo estudo. E vamos passar agora para os nossos amigos para os comentários. Quem quiser comentar, sacode a mãozinha, levanta a mãozinha, que a gente vai sendo caridoso, tá, gente? Quem for falar, hein? Vamos começar aqui o nosso amigo Roberto. Boa noite, Roberto. Ninguém levanta a mão, né? O pessoal fica inibido, né? Tudo bem, pessoal. O Alex vem falando assim de forma mansinha, né? Parece aquela chuva suave, né? Mas que quando a gente vê está todo molhado, já está impregnado das palavras dele, das reflexões, né? É realmente muito interessante. Me chama a atenção aqui um aspecto
quando ele fala: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Acontece o seguinte: eu uma vez, há muitos anos atrás, conversando com o João Carlos Cunha, que foi um dos fundadores do Eurípides, lá, junto com o Gilberto, o Gilson, o Luiz, o Joaquim, e o João era um grande estudioso da doutrina espírita, né? E ele me falava que o pai dele também foi espírita, né? Mais para trás, o espiritismo tinha como se fosse assim, o estigma de que as pessoas que fossem adeptas do espiritismo, a vida seria muito difícil, a vida teria muito problema, ou até profissionalmente a pessoa iria se prejudicar, iria se arruinar. E o João falava: olha, Roberto, isso aí é porque as pessoas, quando estão contribuindo, né, para a libertação do próximo, das garras, dos vícios, daqueles irmãos que vibram naquela sintonia de viciações, de qualquer tipo de obsessão, né? Eles são realmente atacados. O espírita que trabalha efetivamente, que faz diferença nessa libertação, ele é atacado. Só que o espírita, ele precisa, quando ele faz isso, ele precisa ter uma vigilância redobrada e ter a certeza que, mesmo passando pelas dificuldades, mas as dificuldades vão ser solucionadas porque ele tem aquela proteção espiritual também, em função também do que ele está fazendo. Então, esse é um estigma que tinha, segundo ele, os trabalhadores da doutrina espírita. E nós sabemos que, quando o Eurípides começou a funcionar, eles queriam fazer reuniões mediúnicas e foram diversas vezes procurar o Chico. E o Chico falava assim: não começa, não. Vamos fortalecer os serviços assistenciais do Centro Espírita para que vocês tenham amparo, para que vocês tenham proteção para poder, em seguida, realizar as reuniões mediúnicas, que são aquelas reuniões que vão mexer vamos dizer assim, nas casas de marimbondo. Exatamente. Então, é muito importante que a gente sabe que, quando a gente está fazendo alguma coisa que faz diferença, a gente vai ser incomodado. Mas que a gente persista no bem e persista na vigilância, porque tudo vai dar certo no final. Isso aí. Tá certo, eu queria falar. Obrigado, Roberto, pelo seu comentário. Vamos passar agora para o nosso amigo Evaldo. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos. Muita paz em nossos corações. Alex, muito obrigado, porque, como diz Roberto, você vai falando mansinho, mas aí a gente acaba penetrando naquilo que você quer trazer para a gente, nas percepções. E o mais importante, impessoal, sabe? Isso aí é muito legal dentro da doutrina, quando você fala um assunto, mas ele se torna impessoal. Cada um de nós absorve a parte que lhe cabe. E eu estava analisando, o Roberto analisou uma parte, e, lógico, cada um tem um olhar diferenciado, porque quando Erasto fala para a gente: ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Interessante que Erasto está se referindo lá a Pentecoste. Lá em Pentecoste, quando os discípulos começaram a falar na língua daqueles que estavam presentes, e aí um benfeitor nos falou que aquilo foi a representação da universalidade do ensino dos espíritos, porque não está restrito a um grupo, a uma seita, uma religião, mas todas as bênçãos de Jesus espraia sobre todo o planeta. E Erasto consegue condensar isso numa frase, né? Muito bacana, muito bom. Obrigado, Alex. Muito bom, Evaldo. Obrigado pelo seu comentário e contribuição. Quem quer falar mais, aproveite a oportunidade. Depois reclama que a Adriana que fazia cara, mas o Jales é bonzinho também.
Vou passar para o Mário. Mário, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. É muito interessante porque o Alex tem um modo muito particular de expor as situações e é muito gratificante de ouvir o Alex. Mas é justamente isso que todos eles falaram. Vocês falarão totalmente diferente de qualquer orador. Por quê? Porque a doutrina espírita, vou colocar nesse tipo de interpretação, nos faculta a nós ouvirmos a lição do Mestre Jesus por diversas pessoas, por diversas formas, diversas oratórias, fazendo com que nós não fiquemos saturados, porque nós ainda não temos o entendimento correto da lei de Deus. Então, nós precisamos diversificar a forma de ouvir e a forma de falar. E quando nós vemos várias pessoas falando diferentemente, cada um com seu estilo, nós absorvemos, como disse o Evaldo, diferentes pontos de vista, mas todos centrados na mesma situação, na mesma lei de Jesus e dos Espíritos. É muito interessante. E quando ele diz que falareis igual também, sem ser igual a qualquer orador, é porque os Espíritos irão nos intuir. Então, com a nossa sintonia, seremos intuídos por espíritos que estão vendo a situação em volta e vão nos dar a intuição de como falar, para quem falar, de que jeito falar, de modo que a mensagem seja de uma forma colocada, que aquela semente possa dar frutos mais cedo ou mais tarde. É muito interessante quanto às armadilhas, porque quem está com Deus não tem medo de assombração, não é? Mas, na realidade, todos nós vamos sofrer muita dificuldade, porque quando nós começarmos a combater a iniquidade e a injustiça, seja lá onde for, com missão ou em pequenas situações, seja na família, no trabalho, nós começaremos a ser combatidos pelo materialismo. Exatamente. E quando nós pregarmos que as pessoas são iguais, que as pessoas têm dificuldades, que as pessoas têm defeitos, que devemos perdoar, devemos ajudar aquela pessoa a crescer profissionalmente ou no campo educacional, nós seremos combatidos, porque os outros querem diminuir aquelas pessoas para crescer em cima delas, fazerem de escada. E outras querem fazer isso para mantê-las na ignorância e usufruírem o máximo que puderem daquelas pessoas. Aqui, né? Por isso estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Perfeitamente. Então, isso. Mas quando você luta contra, no bom sentido, contra, quer dizer, quando você diz que, olha, esse mundo deve melhorar, e para ser melhor, nós devemos perdoar, nós devemos tentar tratar as pessoas da melhor forma possível, nós devemos ter paciência, às vezes, com aquelas pessoas que são mais difíceis, que têm uma dificuldade maior de entender, ou seja, lá de qual for a dificuldade, que nós também temos, né? Vide a minha dificuldade tecnológica, que é terrível. Mas então você vê que vai superar, Mário. Isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós temos dificuldades. Então, quando nós pregamos a equidade, que é dar oportunidade diferentes para pessoas diferentes, de modo a que elas se tornem iguais mais à frente, porque a equidade é isso. A equidade não é tratar todos de forma igual, é tratar os diferentes de forma diferente, mas de modo a que eles, no final, tenham oportunidades iguais de chegarem ao mesmo ponto, serem pessoas boas, serem pessoas felizes, pessoas capazes. É muito interessante isso. Que Deus nos abençoe. Isso aí, Mário. Obrigado pelo seu comentário. Vamos passar para o nosso amigo Zé. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Só complementando o que o Roberto falou, mas não é só antigamente, não. Hoje mesmo, atualmente, existem irmãos que, mesmo frequentando uma casa espírita, até hoje, tem irmãos que, digamos, ele muitas das vezes não se empenha com medo de ser molestado, atacado. Então, falta nesse irmão, na verdade, a certeza, a fé, que ele não está sendo amparado. Entendeu? Então, com certeza, se você está trabalhando, está indo de encontro às trevas, entendeu? Você vai ser molestado, né? Se você está tentando auxiliar irmãozinhos que estão sendo assediados, estão sendo sofrendo processo obsessivo, e você está levando, a espiritualidade está levando esclarecimento,
através do médium, você vai ser molestado. Então, você tem de acreditar, de ter fé e não se esmorecer por causa disso, né? É isso que eu queria colocar. Exatamente, Zé. Muito bom seu comentário para corroborar com o comentário do Roberto. Vamos passar para o nosso amigo Pessini? Vamos lá, Pessini. Fazer um arremate aqui naquilo que o Mário comentou agora sobre as pessoas, né? Muitos falarem, diversas pessoas trazerem o entendimento. Estou aproveitando aí, Mário, traz uma Coca-Cola aí nessa geladeira para mim. Pega essa geladeira aí, traz uma Coca gelada. Pode ser 0. Já pego. Então, eu acho que a Jane vai lembrar que uma vez eu comentei, eu sou perturbado, não adianta. Tem gente, Jesus é alegria. Eu comentei com a Jane uma vez, eu fui fazer uma palestra numa casa, não cabe aqui falar o nome, é claro, mas uma casa muito fechada, né? Muito fechada. Obrigado, isso, valeu. Viu? Seja rápido, 2 pessoas atrás de você. Aí, o que acontece? A casa era muito fechada e eles só faziam palestra na casa as próprias pessoas que trabalhavam na casa. Então, assim, a palestra que eu era uma pessoa de fora, e quem me convidou foi uma amiga que estava chegando na casa e deram oportunidade, então ela estava com muita dificuldade de conseguir palestrante. E na época eu falei sobre o Cristo Consolador, até fui muito bem recebido, mas assim, ela falou que só teria outro palestrante de fora dali a 6 meses, né? E assim, não é essa a instrução que a gente recebe da espiritualidade amiga, né? Não é essa, né? Então, assim, lembrei muito disso quando o Mário falou, eu queria trazer para vocês aí essa experiência. Muito bom, muito bom. Adriana, você queria falar? Pode deixar a Marlúcia falar por causa do tempo. Tá. Tranquilo. Vamos lá, Marlúcia. Boa noite. Marlúcia? Abre o seu microfone. Oi. Assim, o que eu achei interessante é que logo no início, se a gente reparar, Jesus já sinaliza algumas qualidades para esse homem que ele diz, né? Ide e pregai, né? Ele espera dos homens de boa fé, ele sinaliza isso, humildes, né? Porque ele coloca inferiores aos mundos, né? Então, ele já requer esse homem que vai pregar essas qualidades, né? Diante do mundo, que preguem com segurança, pois eles serão ouvidos pelas pessoas. Não precisam temer, porque o Senhor estará protegendo-os de todo mal, pois essas pessoas aceitam a mediunidade sem questionar, né? Não é igual a Tomé ver para crer. Não, eles aceitam sem questionar. E empregam o serviço do bem, espalhando a fraternidade, a esperança, a paz e o conforto aos irmãos que necessitam de consolo, pois até mesmo os incrédulos desaparecerão. Com isso, ele não quer dizer que os incrédulos vão sumir, não vão mais existir, não, pelo contrário. Até os incrédulos, né, à medida que esses homens vão pregar, essas palavras serão tão recheadas de conhecimento, estarão tão fortalecidos pela espiritualidade, que eles vão sofrer até um processo de transformação. Até os incrédulos vão ouvir e vão repensar sobre seus comportamentos. Foi esse meu entendimento. Obrigado, Marlúcio. Obrigado a todos que comentaram. Vamos passar agora para o nosso momento de prece, que eu vou pedir ao nosso amigo João Ricardo para fazer. Boa noite, João. Pode fazer a prece por nós? Olá, boa noite, amigos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos todos reunidos, de escutar o nosso amigo Alex, que tanto nos orienta com sua serenidade e alegria na mensagem. Todos os nossos amigos aqui, nossos guias espirituais, nossos protetores, que possamos, mestre, cada vez mais absorver esse conhecimento, transmitir e que assim consigamos seguir no nosso caminho de paz, fraternidade e luz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Já agradecendo ao Alex pelo estudo, comentário, a todos que participaram. Não vão embora, que a tia Adriana vai dar um recadinho depois que eu terminar a gravação, tá?
Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã, que amanhã tem a surpresa, tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Jari. Obrigada. Boa noite. Isso aí,